sabe que está naquela membrana. Então, é assim, se tiver isso no lisossomo, então ela vai se ligar ao lisossomo. Se esse sinal for a membrana plasmática, ela vai se ligar à membrana plasmática. Então, é assim que essas vesículas vão se ligar aos compartimentos corretos, através dessas proteínas que vão ser expostas quando a capa é perdida, tá? Então, perdeu a capa, expôs essas proteínas. Aqui, reconhecimento, vesícula mais membrana alva. Então, a gente tem a organela doadora aqui, né, e o compartimento que vai receber. Né? Então, a gente tem diferentes tipos de SNER. Por exemplo, em uma vesícula, dependendo do que está sendo carregado aqui, dependendo da carga que está sendo levada aqui, eu tenho aqui proteínas, por exemplo, de lisossomo. E aqui eu tenho, por exemplo, proteínas para serem secretadas, né, mandadas para fora da célula. Elas vão ter SNERs diferentes, ó, tá? Então, aqui está representando uma forma diferente para elas. Então, a vesícula se solta, né, levando essas proteínas diferentes. E aí ela vai se ligar onde? Ela vai se ligar naquele compartimento onde ela se encaixar, chave fechadura, tá? Então, a gente fala aqui, podemos usar esse termo aqui também. Então, ela vai se ligar naquele compartimento onde ela vai, né, ter um receptor para aquela proteína ali. Então, aqui a gente tem um compartimento A e aqui a gente tem um compartimento B. Essa vesícula ela não conseguiria se ligar aqui, da mesma forma que essa vesícula não conseguiria se ligar aqui, tá? Então, já tem identificado mais de 35 SNEs diferentes, lembra que tem 60 RAMs, mais de 60. E, além de garantir essa especificidade, ou seja, que a vesícula vai para o compartimento correto, ela também catalisa essa reação. Como que ela faz isso? Tá? Lembrando que o citosol é um meio aquoso, tá? Então, para que ocorra a fusão de uma vesícula com a outra, da membrana da vesícula com a membrana alvo, é necessário que ocorra a saída de água daquela região, tá? Então, essa saída de água aqui vai ser devido, tá, a SNER. Então, ela vai funcionar também como catalisadores, tá? Para quê? Retirar, né, essa água daqui e os lipídios, então, com a saída dessa água, os lipídios vão poder fluir, lembra que a membrana é fluida, de uma vesícula, da vesícula para a membrana alvo, e aí a gente vai ter, então, a fusão da vesícula com a membrana alvo. Então, as SNEs, além de estar envolvidas na especificidade, no reconhecimento, elas também estão envolvidas aí como catalisadoras, né, gerando aí, né, uma certa energia para a saída dessa água para que ocorra, então, a fusão dessas membranas. Então, onde, né, a gente vai ver alguns exemplos aí, por exemplo, fusão de membranas, óvulo e espermatozoide, então a gente tem a fusão, né, porque diferente do que algumas pessoas podem pensar, o espermatozoide ele não entra dentro do ovócito, né, a gente tem uma fusão da membrana do espermatozoide com a membrana do ovócito, e o que entra é o núcleo do espermatozoide, né. Mitocôndrias, lembrando que mitocôndrias elas podem se dividir, mas elas também podem se unir, então a gente tem essa fusão de membranas. Mioblastos são células aí musculares e também células contráteis, desculpa. E aqui nós temos o quê? Um outro exemplo é o vírus do HIV, tá? Que usa esse mesmo processo. Tá? Então a gente tem o HIV, ele entrou na célula, então ele está envolto aí por membrana, tá? E aqui a gente tem o nucleocapsídeo, tá? E ele traz aqui uma célula CD4, né? Uma célula, um linfócito, né? Que tem essas proteínas CD4 aqui. Na verdade, gente, eu acho que é a constituição dele mesmo, aqui ele como um todo, tá? Então, aqui a gente tem o vírus, né? Que tem a sua proteína de fusão e tem essa outra proteína aqui. O que acontece? Então, vai ter aqui, ele vai se ligar aqui, né, ao CD4, então, lembrando que os vírus, né, eles vão infectar células específicas, por exemplo, a gente viu que o Covid são células que estão ligadas, né, ao sistema respiratório, né,
Aqui a gente sabe que o HIV é células do sistema imune, então ele vai se ligar aí ao CD4, né, essa proteína. E o que vai acontecer? Ele tem essa proteína de fusão aqui, tá? O que vai acontecer? Quando ele se liga ao receptor de quimiosinina, né, receptor normal que a célula tem, né, que vai se ligar a moléculas sinais normais, um processo de funcionamento normal dessa célula. Então, ele tem a capacidade de se ligar aí, e ele, então, vai ocorrer a ligação dessa proteína à membrana dessas células T. O que vai acontecer? Então, vai funcionar como as SNERs, tá? Então, ó, tá vendo? O que vai acontecer? Ela vai se dobrar, né, fazendo com que ocorra a saída de água aqui, a junção das membranas e aqui a liberação, então, do conteúdo, tá? Do núcleo capsídeo viral aqui, para ele, então, usar a célula para se reproduzir, tá? Então, a gente vê que esse sistema é adotado por outras, não só pelas vesículas, né? Mas também pode ser adotado, por exemplo, pelos vírus. Aqui, aquilo que eu falei, né? Energia, né? Então, vai funcionar para que essa energia vai ser usada para tirar a água para que ocorra, então, a fusão das vesículas. E aí a gente chega, então, agora que a gente entendeu o que é uma vesícula, como a vesícula é formada e como ela vai ser transportada, como que ela vai reconhecer a organela-alvo, a gente vai falar um pouquinho, então, do tráfego, desse tráfego dessas vesículas, do retículo para a Golgi, COP2, né? Então, nós vamos ter como revestimento aqui a COP2 e a gente tem, então, esse tráfego aí. Então, o que vai acontecer? Obrigatoriamente, as vesículas que saem de retículo, trazendo proteínas de membrana ou proteínas solúveis, elas vão para a Golgi. Lembrando que a gente falou na aula passada que Golgi vai modificar essas proteínas e endereçar essas vesículas, essas proteínas, para onde elas têm que ir, né? Então, elas vão sair do retículo e vão para a Golgi. Então, o que a gente tem aqui? Como que acontece esse recrutamento dessas moléculas? É aquilo que a gente já falou, né? Um pouquinho, mas agora a gente vai ver melhor. O que a gente tem? Em verde, está representando o quê? Receptor de carga. Então, a gente vai ter receptores de cargas diferentes, né? Lembrando que são específicos. E a gente tem a proteína solúvel que precisa sair do retículo para ser mandada para outra organela ou para fora da célula. O que vai acontecer? Tem um sinalzinho, tá vendo? Representado aqui em vermelho, e ele vai se ligar a esse receptor de carga. Então, vai ter um sítio de ligação ali, específico, se ligou ali, o que a gente vai ter? A ligação das proteínas do COP aqui, nesse receptor de carga. Tá? Então, a gente tem aqui, bom? Proteínas do COP2 aqui, né? Tem as adaptadoras, como a gente viu no clatrina, então a adaptadora é a vermelhinha aqui, e a gente tem, então, o que? A formação da vesícula, e aqui em laranja, COP2. Aproximou aqui, soltou a vesícula, perde a capa, expondo só isso aqui, tá? O que eu quero que vocês saibam aqui? Não quero que vocês decorem COP, não quero que vocês decorem. COP é bom saber que é COP2, né? Mas não quero que vocês decorem o nome dessas proteínas. SAR1, GTP, nada disso. Chama atenção para vocês o quê? E tem o GTP aqui, tá? Quando esse GTP, a vesícula está formada, esse GTP, ele vai ser hidrolisado, ele vai ser quebrado em GDP, ocorre a perda da capa, tá? Então, em COP, eles descobriram isso, que a capa é perdida por causa da hidrólise do GTP. Então, eles acreditam que em clatrina seja algo parecido também, tá? Então, o que acontece? A capa COP2, mas eu quero que vocês entendam isso. Vai ter um receptor de carga, a proteína solúvel vai se ligar à carga, né? E isso vai, então, estar compondo a vesícula. Aqui está chamando a atenção para quê? Proteínas, né? As células, essas chaperonas vão tentar redobrar essa proteína, se não der, elas vão ser destruídas, tá? Lembra que a proteína
proteína só funciona na sua conformação correta. Então, ela tem que estar na sua conformação correta. Dobrou errado, vai acontecer, então, o processo de tentar dobrá-la correta. E aqui em azul, a gente tem uma proteína residente do retículo. O que é isso? É aquela proteína que precisa estar ali no retículo, pois sua função é no retículo, tá bom? Então, chama atenção porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, a gente tem um sítio de saída, que é essa região onde a gente vai ter os receptores de carga. COP2, como eu já falei, e chamando atenção aqui para as chaperonas, então, dobrando corretamente essas proteínas. O que acontece? Nós vimos naquele slide, né, passado, que eu falei que tinha uma rota de recuperação. Tanto as proteínas de membrana que precisam voltar para o retículo, como aquelas proteínas solúveis que, por algum motivo, elas foram para Golgi. Quando formou a vesícula, ela é solúvel, fechou ali. Algumas proteínas que deveriam permanecer no retículo, elas vão naquele meio aquoso ali embora. Mas elas são de retículo. Né? Então, o que acontece? Elas precisam voltar para retículo. Tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma proteína solúvel, essa aqui, né? E nós vamos ter receptores de carga para essa proteína. Bom? Então, a gente está lá em Golgi, tá? Então, a gente está lá em Golgi e lá, então, tem esses receptores para essa proteína de retículo. O que vai acontecer? Imediatamente, né, tem uma atração muito forte dessa proteína por esse receptor de carga. Ele se liga, né, essa proteína solúvel que precisa voltar para o retículo, se liga ao seu receptor. Imediatamente, a gente vai ter COP1 se ligando aqui, né? Vai ter as proteínas adaptadoras e a capa de COP1. E ele vai, então, voltar para retículo. Naquela rota que a gente falou aí, retrógrada, que está aqui. Né? Então, a gente mostra aqui. Em amarelo, proteínas que precisam sair, proteínas que vão ser secretadas. Em vermelhinho, a proteína que precisa ficar no retículo. Quando forma a vesícula, a gente pode ter, sendo carregado, somente as proteínas serem secretadas. Estamos falando aqui, né, de proteínas solúveis. E nós temos também a possibilidade dessas proteínas de retículo irem embora junto na vesícula. Então, quando chega lá em Golgi, né, tá indo, a gente tem os receptores de carga, né? Quando chega, então, em Golgi, já vai mudando aí, né, algumas características dessas organelas, pH e algumas outras coisas mais, diferentes tipos de enzimas. Nós vamos ter, então, o quê? A ligação dessa proteína de retículo ao seu receptor e a volta dela para retículo, tá? Chama atenção para vocês o quê? Já vamos falar sobre isso aqui. Então, a gente tem, lembrando que a gente falou na outra aula, que Golgi, ele tem uma certa polaridade, né? Nós temos, então, uma rede cis de Golgi, tá? Uma região mediana e uma região trans de Golgi, tá bom? Então, a gente tem vesículas chegando aqui na rede cis, trazendo material para ser processado aí, né, no Golgi. E nós vamos ter o quê? Diferentes tipos de enzimas aqui em Golgi, tá bom? Então, nessas vesículas, a gente vai ter, nessa rede cis, enzimas que vão iniciar o processo de modificação dessas proteínas. Na rede trans, a gente vai ter enzimas que vão finalizar esse processo, tá? Então, ao longo dessas redes, nessas cisternas de Golgi, a gente vai tendo, então, a saída e a volta de proteínas que precisam para retículo e continuação da rota para aquelas que precisam ser enviadas para fora, tá? Então, como eu falei, tem alta afinidade, tá, dessas proteínas cargas para essas moléculas aí, que precisa voltar para retículo, e vamos ter aquilo que a gente falou. Tem RAB, tem VESNE, TESNE, né, e os receptores aí de carga. Aquilo que eu disse, estava falando para vocês sobre a compartimentalização de Golgi, né? Então, a gente tem enzimas da etapa inicial na rede cis e enzimas da etapa final na rede trans. Por exemplo, aí aqui ele traz alguns exemplozinhos. Então, tá aqui um Golgi bonitinho, né? Lembrando que a rede cis, ela está voltada para o núcleo e a rede trans está voltada para a membrana, tá bom? Então, a gente tem na rede cis aqui, por exemplo,
vamos falar da glicosilação de uma proteína que veio do retículo, né? Então, a adição de açúcar inicia o processo de glicolização no retículo, como a gente falou, e a modificação em Golgi. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter o quê? Inicia esse processo, tira um açúcar aqui, põe outro ali, modifica esse açúcar. Então, isso vai acontecendo ao longo das cisternas. Mas diferentes enzimas vão atuar nesse processo. Então, para que ocorra, vamos pensar, é muito racional isso aqui. Então, para que ocorra a formação completa nesse processo, tira uma, põe outra, modifica a quantidade de carboidratos aí, por exemplo, tira uma manose, depois que tirou a manose, vai adicionar outro açúcar. O que vai acontecer? Para que ocorra esse aqui já tem que ter acontecido. Para acontecer esse aqui, todos esses já tem que ter acontecido. Então, por isso que a gente fala que ele é compartimentalizado. A gente tem enzimas diferentes nas diferentes regiões aí de Golgi. Saiu de Golgi, pode ter, então, ir para lisossomo, ir para a membrana plasmática, ou ficar ali no citoplasma, numa vesícula secretora, esperando o sinal da célula para essa vesícula ser liberada, tá bom? Então, aquela glicolização no retículo, que eu falei para vocês lá na aula passada. Então, está formando a proteína, né? Ela vai expor um aminoácido específico, né? Asparagina, e aí nós vamos ter dolicol é um lipídio, tá? Ligado, então, a um oligosacarídeo que tem exatamente 14 moléculas de açúcar aqui, tá? Então, vai ocorrer a transferência. Energia aqui, ó, tem 2 moléculas de fósforo, né? Aqui a gente tem uma enzima que vai fazer isso. Pega essas 14 aqui, esse bloco aqui, e adiciona na proteína. Então, a gente tem uma proteína glicosilada, tá? O que vai acontecer? Lá no retículo, nós vamos ter, então, lá no Golgi, desculpa, a modificação dessa proteína, desse açúcar, desculpa. Olha aqui que bonitinho. Tá vendo? Ó, vai mudando, tá representado em cores diferentes, ó. Então, vai ocorrendo modificação nesse açúcar, bom? Então, isso vai acontecendo de forma gradativa em Golgi. Então, entrou em Golgi, o que a gente vai ter? Entrou em Golgi, ó, já vai perder, ó, 2, 4, 6, 8. Perde já alguns açúcares, tá? Já vai perder umas manoses daí, beleza. Depois, passou para outra cisterna, nós vamos ter outras enzimas que vão fazer o quê? Adicionar um outro açúcar diferente. E assim as coisas vão acontecendo. Precisa decorar isso aqui? Não, não precisa se apegar a isso aqui. Eu quero que vocês entendam que no Golgi a gente tem diferentes enzimas nos diferentes compartimentos e que o processo ele é progressivo. Ele inicia em cis e termina no trans, tá bom? Então, chegou em Golgi. Para onde vai? Então, de Golgi, da célula, pode ser para o endossomo primário ou pode ser para o endossomo de reciclagem. Qual nós vamos falar agora? Nós vamos falar de Golgi para endossomo tardio, para lisossomo, tá bom? Então, a gente tem aqui, por exemplo, Golgi, né? E aqui lisossomo, tá bom? Na verdade, endossomo primário, desculpa. O que é o endossomo, gente? Então, deixa eu ver se eu falo aqui. Acho que é mais à frente. O endossomo, eles são vesículas onde a gente já vai ter na sua membrana aquelas proteínas, né, que vão, aquelas bombas, na verdade, né, bombas proteicas aí, que vão adicionar prótons no lúmen daquela organela, acidificando aquela organela. Então, lembrando que o lisossomo, o pH dele é próximo de 5, e os endossomos também, ele tem um pH mais ácido que o citosol, mas não tão ácido quanto o lisossomo. Então, são estruturas aí intermediárias nesse processo aí, até chegar em lisossomo, tá? Então, o que a gente tem? Nós temos Golgi, e eu tenho uma proteína que vai ser mandada para lisossomo. Essa proteína, ela tem... Lembra que eu falei que Golgi enderece essas proteínas, né?
como se fosse o correio. Põe um CEP ali nessa proteína, você vai para fora da célula, né? Ah, não, você está com essa marcação aqui, então você vai para o lisossomo. Então é isso que Golgi faz. Além de modificar as proteínas, né, ele também endereça. Então, quando vem uma hidrolase lá para lisossomo, o que é a hidrolase? Né? Essas enzimas aí, lembrando que tem mais de 40 enzimas lá nos lisossomos, o que vai acontecer? São produzidas em retículo, vai pela vesícula ser transportada até a rede cis de Golgi. Lá, chegando em Golgi, ela já vai começar a sofrer modificações, tá? E toda hidrolase que vai para lisossomo, identificadas aí, sabe que ela é ligada a uma manose 6-fosfato. Então, o que é isso? A proteína veio de retículo, né? A proteína aqui, né? A hidrolase que vai lá para o lisossomo, representada aqui no verdezinho, ela se liga a uma manose, tá? Então, ela chegou assim na rede cis, está aqui, manose. E aí, quando à medida que ela vai passando, então, pelas cisternas de Golgi, ela vai sofrendo a ação dessas diferentes enzimas, ela vai adicionar outra, tá vendo? Depois perde, e aí nós vamos ter lá na rede trans receptores para manose 6-fosfato. Então, o que aconteceu? Ela foi sofrendo modificações e ela chega ao final sendo uma proteína, uma hidrolase, contendo uma manose 6-fosfato. Ele vai imediatamente se ligar ao seu receptor, lá na rede trans de Golgi. Se ligou ao receptor, a adaptina se liga aqui a esse receptor de carga, a gente tem a ligação da clatrina, solta a vesícula. Quando ocorre, então, a perda dessa capa, vai expor aquelas proteínas, lembra? RAB, VEIS-NE, e aí, então, ela vai se ligar aí aos endossomos aí. Lá a gente vai ter, ou no lisossomo, tá? A gente vai ter aí um meio mais ácido. Essa acidez desse meio faz com que ocorra o quê? A dissociação dessa proteína do seu receptor. Tá? Então, o meio ácido faz com que ele se separe. E essa manose, então, vai lá no endossomo perder o seu fosfato também. E a proteína, então, tá aí, pronta já, quase pronta para atuar. O que acontece com o receptor? O receptor, então, ele vai voltar naquela rede, né, naquela rota retrógrada aí, ele vai voltar para Golgi, para trans de Golgi, para ficar lá esperando outra proteína ligada à manose 6-fosfato, tá bom? Então, a gente tem, recapitulando, modificação da hidrolase, a gente vai ter um receptor de manose 6-fosfato, se liga, vai chegar lá no endossomo, o meio ácido faz com que a proteína se desligue do seu receptor, o receptor volta para a rede trans de Golgi e a hidrolase vai seguir em frente, tá? Aqui a gente tem, né, um receptor de manose aí e a rede retrógrada é COP1, né? Então, o que vocês precisam saber aqui? Quase que tudo, tá bom? A nossa 6-fosfato, que vai para lisossomo, ela é marcada assim, tem um receptor específico, né? Como que ela se solta lá dentro. Então, aqui a gente precisa entender esse processo aí, tá? Então, esse é quando vai para lisossomo. Né? E quando vai, então, para fora da célula, né? Para fora da célula, então a gente tem a via de distribuição para lisossomo, que a gente falou, receptor 6-fosfato, né? Manose 6-fosfato. E para fora da célula, a gente tem duas rotas, tá? Uma constitutiva e uma regulada. O que a gente observa? Essa figurinha mostra que em Golgi está acontecendo vários processos, várias proteínas estão lá, que vão para diferentes lugares, então o Golgi está ali trabalhando, né? Essas cisternas estão trabalhando e vai endereçar aí essas proteínas, né? Então, está marcado como manose 6-fosfato, vai para lisossomo, beleza. Temos para fora da célula. Então, a gente tem a rota constitutiva, que são aquelas vesículas que vão se ligar à membrana plasmática o tempo todo, né? Então, assim, não precisa de um sinal. Ela vai sendo produzida e vai sendo liberada. Vai sendo produzida e vai sendo liberada.
Já a rota regulada, como o nome diz, alguma coisa vai mandar, né, essa vesícula se ligar à membrana, tá bom? Então precisa de um sinal para que ocorra, então, a fusão da vesícula com a membrana plasmática, tá? Então é mediado por um sinal, por exemplo, é a insulina, tá? Então a gente vai ter que ter, a vesícula vai ficar ali cheia de insulina, precisa de ter o que? Um aumento na glicose para que ocorra uma sinalização para aquela célula liberar a insulina. Então a insulina está ali, prontinha dentro da vesícula, esperando para ser liberada. Então essa rota é mediada por sinal, né? E a outra é constitutiva, que vai sendo liberada sempre aí, tá bom? O que acontece? Quando a gente tem essa rota aqui, mediada por sinal, essas proteínas, elas estão muito mais concentradas ali dentro da vesícula, tá? Então, a gente tem basicamente somente aquelas proteínas ali que vão ser liberadas. A gente tem duas vias biosintéticas, né? A gente está falando da exocitose. Então, ela vai secretar proteínas, carboidratos e lipídios, seja para Golgi, para lisossomo, né? Ou quando a gente fala exocitose, está mandando isso aí para fora da célula, né? Então, a gente tem essa rota para fora da célula. Mas a gente tem a rota que traz material para dentro da célula, que a gente chama de endocitose. Que traz o quê? Vitaminas, lipídios, colesterol, ferro, tá? Que estão sendo produzidos em outros locais do nosso corpo ou estão chegando através da nossa alimentação. A gente não produz, mas a gente consome. E isso, então, vai chegar nessas células pelo processo de endocitose. Então, vai levar esses componentes da membrana para ser degradados. À medida que eles vão ser degradados, eles vão liberar, né? Vem a macromolécula, né? Algumas vezes, e ela vai ser quebrada e vai liberar, então, por exemplo, aminoácidos, né? Fosfolipídios, que vão ser usados para aquela célula, pelaquela célula, para a construção de novas macromoléculas, tá? Então, a endocitose, deixa eu ver quantas horas. Gente, deixa eu parar aqui. Aqui a gente já está entrando na aula que eu ia dar segunda-feira, tá? Que eu falei que eu ia tentar dar tudo hoje. Bora lá. Dúvidas até aqui? Quer que volte em alguma coisa no processo de exocitose? Eu falei alguma coisa muito rápido que vocês querem que eu volte? Como que tá? Querem fazer perguntas? E aí? Ah, tá. São as dinaminas, tá? Então, o que acontece? A gente tem a vesícula sendo formada, né? Então, a gente tem a vesícula sendo formada ali, bonitinha, e ela tá ali pendurada, né? Na membrana. Tá ali bonitinho. Como que ela vai se soltar? Então, a gente vai ter, na formação da vesícula, a aproximação de uma membrana da outra. Mas ela fica ali assim, bonitinho, tá? O que vai acontecer? Para que essa vesícula, que está ali, grudada ainda na sua membrana, para que ela se solte e se separe, tá? A gente tem proteínas específicas. Essas proteínas, elas vão se ligar nesse pescocinho aqui, tá? E vão como se fosse apertando aquilo ali, tá? É uma proteína contrátilzinha ali, uma proteína que vai o quê? Apertando aquilo ali e aquilo vai então, quando se aproxima uma bicamada lipídica de um lado com a outra, lembra que a membrana é fluida, ela se separa, tá? Então, vamos pensar um balão que está meio cheio. Se você for apertando o balão, a gente vai ter o quê? Aproximação das duas paredes, né? Até ficar ali, se você cortar aquilo ali, ele vai separar ali. Né? Então, é isso. Forma esse pescocinho, deixa eu voltar lá no slide. E nós temos, então, aqui. Vamos ver primeiro nesse aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui?
Olha só, vai formando a vesícula, tá bom? Então, lembrando que aqui a gente vai ter receptores de carga, vamos desenhar. Então, aqui a gente vai ter receptores de carga, tá? Que vai estar ligada com essa carga aqui, essas bolinhas aqui de dentro, tá bom? O que nós vamos ter também? Nós vamos ter, vou pôr azulzinho, aquelas adaptinas aqui, né? Que são proteínas específicas que vão reconhecer o receptor de carga. Beleza, estamos aqui. Ui, deu aquele risco que vocês ignoram. E nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui a clatrina, tá bom? Não sei porque está fazendo isso não, mas tudo bem. Nós vamos ter a clatrina aqui, em amarelinho, tá? O que vai acontecendo? Isso está acontecendo aqui formando a vesícula. O que a gente observa? À medida que essas proteínas, essa capa vai puxando, é como se ela fosse puxando, né? Exercendo ali uma força, alguma coisa, que ela vai puxando a membrana e formando a vesícula. Nós vamos ver que acontece o quê? Aqui, uma aproximação das duas aqui, tá vendo? Nem apareceu o lilás. A gente, então, observa o quê? Uma aproximação aqui das duas membranas, tá vendo? O que vai acontecer, então, quando essas membranas, né, elas se aproximam? Então, a gente vai ter aí, nesse local, a presença, então, de dinamina, tá? E algumas outras proteínas que vão, tá? Vamos pôr mais umas bolinhas aqui, dinamina e algumas outras proteínas que vão atuar como? Exercendo, então, uma força ali, tá? Para aproximar mais essas membranas, né? Terminar ali de fechar, então, essa vesícula. E aí nós temos, então, o quê? Tá? Vamos apagar aqui para a gente ver. Nós vamos ter, então, aqui a liberação, tá? Aqui, então, nós vamos ter o quê? A liberação da vesícula. Então, essas proteínas, elas vão agir nesse pescocinho, tá? Então, tá aqui, ó. Tá vendo que ela vai, tipo, ela envolve esse pescocinho, tá? A gente vai ter aqui energia, né? Também algumas, aquelas GTPs aí atuando para liberar energia para que ocorra, então, a constrição desse pescocinho aqui e a liberação da vesícula da membrana-alvo. Lembrando que o lipídio é fluido, está em meio aquoso. Qual que é a tendência do lipídio? É imediatamente ele se reorganizar para fechar aquilo ali, né? Porque essa região apolar não pode estar em contato com o meio aquoso. Então, ela se desprende, sela imediatamente aqui e sela imediatamente aqui a membrana. Então, o que a gente tem aqui? A gente consegue ver perfeitamente aqui, ó, tá vendo? Que tem proteínas aqui no pescocinho, ó. Aqui, aqui, tá? Então, a gente tem essas proteínas que são as dinaminas e outras proteínas associadas que vão fazer isso. Entendeu agora? De nada. Mais alguma coisa, gente? Vocês querem que volte? Não? Então podemos ir para endocitose? Quando vocês, né, fizeram lá suas disciplinas de ciências, né, biologia, então vocês já viram um pouquinho sobre endocitose. Então, já que a gente já está aqui, quais os dois tipos de endocitose que a gente tem? Quem vai me responder? Exatamente. Então, nós temos esses dois tipos, pinocitose e fagocitose. Pinocitose a gente chama, né, o beber da célula e fagocitose o comer da célula, né? Que é isso? Um vão ser moléculas menores e outros vão ser moléculas bem maiores. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os dois e vamos entender um pouquinho, já lembrando que a clatrina, então, está envolvida nesse processo de
endocitose, na formação dessas vesículas. Fagocitose, qualquer célula faz fagocitose? Qualquer célula faz pinocitose? Alguém me responde? E aí? Então, nós vamos aprender agora, tá bom? Então, nós vamos ver o quê? Vamos lá para o slide de endocitose. Gente, terminando a aula, eu ponho a aula lá, tá? Que eu não pus ainda não. Onde está a endocitose? Tá aqui. Então, nesse processo, nós temos, então, né? A célula, ela vai pegar de fora, né? Vai vir de fora para dentro da célula, substâncias que ela precisa de alguma forma, né? Ou que ela precisa destruir, por exemplo. Né? Então, vamos pensar na fagocitose. Pegou uma bactéria e vai destruir aquela bactéria. Né? Pegou uma célula, uma célula que está morrendo e vai destruir aquilo ali. Ou vai pegar vitaminas, né? Outras coisas que ela precisa para o seu metabolismo. Tá? Então, ela vai capturar macromoléculas, substâncias particuladas, ou outras células por meio de projeções da membrana. Então, a gente tem, né, como nosso colega falou, a gente tem fagocitose e pinocitose, tá bom? Então, são moléculas maiores na fagocitose, ó, de 1 a 2 micrômetros, forma essa estrutura que a gente chama de fagossomo, e na pinocitose a gente tem moléculas muito menores aí nesse pinossomo aí, tá bom? Mas o que a gente observa? Nos dois processos, a gente tem o quê? A formação da vesícula, né? A invaginação dessa membrana e o fechamento dela, que é aquilo que a gente acabou de discutir, né? O fechamento aqui dessa vesícula é para a sua liberação. Lembrando que assim que ela é liberada, perde-se a capa e vai expor suas proteínas de membrana que vão auxiliar ali o que vai acontecer com ela, tá? Então, a gente tem o lisossomo, tá? Essas moléculas que entram na célula, elas vão para o lisossomo, elas não vão ser usadas, por exemplo, por Golgi. Deixa eu ver aqui. Uai, achei que tivesse entrando alguém. Elas não vão ser usadas. Elas não vão para Golgi, elas não vão para retículo, elas vão para lisossomo, tá bom? Passando pelos endossomos, que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, o que a gente tem? Nós temos, chegando lá no lisossomo, de 3 formas diferentes, né? A gente tem a fagocitose, aqui a pinocitose, e nós temos um processo conhecido como autofagia. O que é isso? Vai formar um autofagossomo. Por exemplo, uma mitocôndria está envelhecendo, precisa ser destruída. Vai formar, então, uma vesícula dentro da célula em volta dessa organela, e esse fagossomo vai se direcionar, se ligar ao lisossomo, tá? Para que essa organela seja destruída e seus componentes ali desse processo de digestão vai ser liberado no citoplasma para ser reutilizado, tá bom? O que eu chamo a atenção para vocês? Tanto no processo de fagocitose quanto no processo de autofagia, essa vesícula ela vai ser direcionada diretamente para o lisossomo, para que esses sejam digeridos. Então, endocitou uma bactéria ou endocitou uma célula que morreu. Vamos pensar, por exemplo, quantas hemácias nossas são mortas num dia? Quantas células do intestino morrem num dia? São muitas, tanto hemácias quanto células intestinais. Então, o que acontece? Essas células vão ser englobadas e vai ser levada para o lisossomo para ocorrer o processo de digestão e liberar aminoácidos, as proteínas, lipídios da sua membrana para a célula usar para construir novas membranas, né? Novas estruturas. Então, fagossomo lá e o autofagossomo vai direto para o lisossomo. Quando a gente fala em endocitose aí de pequenas moléculas, tá? Na pinocitose aí,
nós vamos falar só endocitose mesmo, o que a gente vai ver? Que essas vesículas, elas vão se ligar ao endossomo inicial, tá? Esse endossomo, então, pode se ligar ao endossomo tardio e, por fim, vai chegar no lisossomo. Então, a gente tem um processo diferente que a gente vai ver o porquê disso agora, tá? Chama atenção para vocês o quê? Que esses endossomos, eles têm um pH, como eu já tinha falado anteriormente, diferente do pH do citoplasma e diferente do pH do lisossomo. Ele é mais ácido que o citoplasma, mas não tão ácido quanto o lisossomo, tá bom? Então, ele vai acidificando, né, se tornar um lisossomo. Então, vamos entender o porquê disso aqui agora, tá? Aqui é só para mostrar a autofagia, aqui tá uma célula hepática, onde eles conseguiram pegar o quê? Uma mitocôndria e um peroxissomo envolto por um autofagossomo, tá? Então, a gente vai ter aí vesículas que vão envolver essas estruturas, formando o autofagossomo, vai se fundir com o lisossomo, tá? E aí, então, a gente vai ter a destruição, liberando aí para o citoplasma, né, essas estruturas para serem, essas substâncias aí para serem reutilizadas, tá bom? Como forma isso aqui? Não conseguiram ainda, pelo menos até a última vez que eu vi, tá? Entender como que é essa sinalização para formar o autofagossomo. Mas eles sabem já que é assim que as organelas celulares que precisam ser destruídas são destruídas, tá? Então, a fagocitose. Então, aqui eu vou responder a pergunta que eu fiz. Nem todas as células realizam fagocitose, tá? Então, as células, elas realizam pinocitose, mas fagocitose, a gente tem células especializadas para realizar esse tipo de endocitose, tá bom? Então, a gente tem macrófagos, que são células de defesa, e neutrófilos, que também são células de defesa, tá? Macrófagos, a gente vai ver, vocês vão ver na histologia, são células derivadas de monócitos do sangue, então elas vão sair do sangue e vão para diferentes tecidos e vão estar ali para fagocitar bactérias, outros organismos invasores, organismos estranhos ali ao tecido e células que estão morrendo, tá bom? E neutrófilos são células de defesa do sangue, por exemplo, você machucou teu pé, encheu de bactéria naquele lugar, a gente vai ter um monte de neutrófilos saindo do sangue, colonizando aquele lugar para fagocitar ali aquelas bactérias, tá bom? Então, esse processo de fagocitose, ele é realizado por diferentes células específicas e ele também requer um sinalzinho, tá? Ele vai ser desencadeado necessitando de uma ativação de receptor de membrana. Então, vai ter que ter um receptor na membrana que vai mediar aquilo ali. Quando a gente fala, por exemplo, do anticorpo, né? O antígeno, anticorpo. Então, vai ter que ter uma molécula que vai desencadear, tá? O anticorpo se liga ali naquele antígeno e vai ter que ter uma molécula, um receptor para reconhecer aquilo ali. E aquele organismo estranho ser fagocitado pela célula, tá? E possui receptores de inibição, tanto de ativação quanto de inibição. Então, a gente já sabe que fagocitose, macrófagos e neutrófilos que realizam. Então, não são todas as células. Célula do intestino, professor. Então, como que ela vai pegar os nutrientes do que eu comi? Como que vai ser? Se só grandes moléculas, só algumas células de defesa que fazem. Então, eu pergunto, jogo a pergunta para vocês. Como que acontece, por exemplo, a endocitose dos produtos lá da digestão? Alguém me responde? Vamos pensar um pouquinho? Alguém vai tentar responder? Um, dois, três. Bora lá, galera. Eu vou responder. Ninguém responde, né?
que acontece? Essas vocês vão me responder. O que acontece no processo de digestão? O que é liberado para quebrar as moléculas? Enzimas digestivas, né? Vamos fazer enzimas digestivas. O ácido a gente está falando lá em estômago, mas a absorção para quebrar as macromoléculas e monômeros. Não é isso que ela faz, a enzima? Então, a gente já não vai ter mais grandes moléculas para serem absorvidas pela célula. A gente já vai ter as pequenas moléculas, então elas vão entrar por outros processos, né? Pinocitose, a gente vai ver que pode ser mediada por receptor, proteínas de membrana, como nós falamos lá na outra aula, né? Que a gente viu que tem proteínas, que essa, por exemplo, a glicose, ela vai passar através de proteínas de membrana. Então, a gente já tem pequenas moléculas. Então, a gente já não tem mais macromoléculas no processo de digestão, tá? Então, por isso que não é por fagocitose que elas entram. Então, fagocitose é células especializadas, tá? Para defesa aí, né? Ou para manter a homeostasia ali, uma célula que está morrendo ou algo do tipo. Lembrando que essas células podem morrer naturalmente. Envelheceu, ficou velha, vou morrer. Parei de funcionar, deu algum problema, vou morrer. Tá? A gente vai falar isso em morte celular. Então, a gente tem macrófagos aí, neutrófilos. Aqui está mostrando macrófago, aqui está mostrando, se eu não me engano, são células sanguíneas, tá? Aqui é uma bactéria e aqui é um neutrófilo. O que a gente observa? Essas células, então, elas vão fazer o quê? Elas vão emitir pseudópodes. O que é isso? Projeções da membrana. Em vermelhinho é a quitina, tá? É proteína do citoesqueleto. Então, essa célula vai estender aí, né? Vai formar pseudópodes que vai envolver, por exemplo, a bactéria. Tá aqui, ó. Isso é um pseudópodo, tá? Tá aqui. Isso é um pseudópodo. E vai envolver, então, isso. E a gente vai ter o quê? Essa bactéria entrando na célula. Esse fagossomo, então, que é essa membrana com a bactéria dentro, se liga ao lisossomo para levar à destruição dessa bactéria. Tá bom? Aqui a gente tem umas células, né, que morreram, precisam ser destruídas. Mesma coisa, né? Pseudópodos forma o fagossomo. E aí, então, a gente tem a entrada dessas células, esse fagossomo se liga ao lisossomo e essa célula é destruída. O processo, tá? Requer aí, tá mostrando aqui, vocês vão se atentar a isso, mas só para a gente comentar, porque tá na figura, né? A gente tem enzimas aí envolvidas nesse processo e tal, na formação desse fagossomo. Então, a gente já entendeu que o fagossomo são células específicas que fazem, requer um sinal e tal. E a pinocitose? Né? Então, a pinocitose, a gente tem a ingestão de fluidos ou solutos em pequenas vesículas e vesículas uniformes. Está aqui, ó, né? Isso aqui é uma pinocitose. Então, a gente tem aqui carboidratos e tal sendo levados aí, né? Proteínas e carboidratos, nesse caso aqui, para a formação da gema do ovo, tá? É um processo, lembrando que a gema é que vai ser o alimento do embrião que vai ser gerado ali, né? Do pintinhozinho ali. Então, é um processo realizado pela maioria das células e é um processo constitutivo. O que é isso? Todo o tempo ele está acontecendo. Então, a gente viu que tem secreção constitutiva e agora a gente está vendo que tem endocitose constitutiva, tá? Então, um macrófago, por exemplo, a gente encontra aí um macrófago na pele, tá lá em conjuntivo. Ele ingere cerca de 25% do seu volume em líquidos por hora, nesse processo de pinocitose. Então, o macrófago, ele faz fagocitose, mas ele também faz pinocitose. Então, tá ali, né? E constantemente, então, ele está trocando suas membranas, né? Por quê? Nós vamos ver isso no último slide. O que acontece? À medida que ele vai endocitando, o que vai acontecendo com aquela membrana que estava ali? Ela vai para o lisossomo e vai ser destruída. Novas membranas vão estar sendo produzidas lá em retículo, vão pela rota constitutiva
e vai repor, então, essa membrana. Então, a gente tem a manutenção do tamanho da membrana e também a renovação dessas proteínas e lipídios de membrana. Tá? A gente vai ver isso lá no último slide. Então, a gente tem aqui lipoproteínas, né, sendo transportadas. Nesse processo aí, tá, de endocitose, eles conseguiram identificar uma outra proteína, tá? Não forma vesículas arredondadas, elas formam vesículas, tá? Tá aqui, ó, bonitinho, tá? A formação dela, né, parece mais um conezinho, mas tá aqui uma micrografia eletrônica mostrando aqui uma clatrina e aqui essas caveolinas, tá? Onde eles observaram células endoteliais, que é células de vasos sanguíneos, né? Musculares, adiposas, fibroblastos, que é células de tecido conjuntivo, tá bom? No transporte de quê? Colesterol, glicoesfingolipídios e proteínas ancoradas, tá? Por GPI. É uma estrutura de membrana um pouco diferenciada. E formam, então, as caveolinas, tá? Formado pelas caveolinas. Então, lá a gente tinha visto clatrina, COP, e agora a gente está vendo as caveolinas nesse processo de endocitose, tá? Essa endocitose, ela pode acontecer normalmente. Igual a gente tá vendo, tá formando ali, e quando forma a vesícula, tá vindo o que tiver ali naquele meio aquoso. Né? Pode estar vindo vitaminas, pode estar vindo ferro, pode estar vindo proteínas dissolvidas ali, então vem várias coisas. Mas nós temos a endocitose mediada por receptor. O que é isso? Na membrana plasmática, a gente vai ter receptores para que ocorra a endocitose de produtos específicos, para que a gente aumente a quantidade desse produto que vai ser endocitado, tá? Então, vai importar moléculas específicas, lembre que o receptor ele é sempre específico para uma determinada carga, tá? Revestida por proteína e aquilo ali, então, vai entrar. Como a gente viu lá no processo de saída, é a mesma coisa aqui no processo de entrada. A gente vai ter um receptor de carga na membrana, ele se liga à carga, forma a vesícula, tá? Então, essa endocitose mediada por receptor se torna um processo mais seletivo. Porque se a gente vai ter vários receptores de carga na membrana, o que vai acontecer? Vamos ter a carga que a gente quer entrando na célula, que a célula quer ali naquele momento que entre. Então, ela expõe esses receptores na sua membrana, esses receptores se ligam à carga e formam, então, a vesícula para entrar, tá? Então, isso vai aumentar a captação de determinadas moléculas mais de 100 vezes, tá? Então, moléculas que estejam, componentes que estejam em baixa quantidade, eles podem ser capturados para que ele entre em grande quantidade na célula. Se fosse no processo de pinocitose, ia ser uma entrada muito mais lenta, uma entrada, né? Poderia entrar ou não entrar. Então, quando a célula expõe na sua membrana esses receptores, eles têm alta afinidade pela carga, a carga se liga ali e ele é, então, endocitado. Um exemplo, o colesterol, tá? Então, o livro traz esse exemplo. O colesterol, ele é o quê? Gordura, né? Gordura. Colesterol é transportado pelo sangue, né? A gente já falou que o sangue é um meio de transporte de nutrientes, hormônios, células de defesa. Então, ele é transportado pelo sangue. Só que ele é uma molécula apolar. Então, ele não vai, lembrando que o sangue, em grande quantidade dele, é água, né? E aí, como que esse colesterol vai ser transportado pelo sangue? Né? Então, ele vai se ligar a uma lipoproteína chamada LDL. Então, a gente tem aqui representado em verde essa lipoproteína. E nessa lipoproteína, a gente vai ter as moléculas de colesterol se ligando a ela para serem transportadas pelo sangue e entrar na célula, tá? Então, a gente tem aqui, beleza? Mostrando aqui, né, o tamanho dela. A gente tem colesterol aqui dentro e a gente tem fosfolipídios na monocamada, contendo também colesterol, que a gente já viu que a camada, né,
que a gente tem aí colesterol aí na camada. O que a gente tem aqui, então? Uma lipoproteína, que ela é capaz de se deslocar no meio aquoso, trazendo com ela o colesterol. O que vai acontecer na membrana da célula? Então, nós vamos ter na membrana das células receptores para LDL e não para colesterol. Então, a gente vai ter receptores na célula, na membrana plasmática da célula, para o LDL. Então, o que vai acontecer? A célula expôs esses receptores, né? Vai pegar e o LDL vai se juntar ali, né? Vai se ligar àquele receptor. Com isso, então, forma a vesícula de clatrina, que é endocitose, e aí isso vai ser direcionado para o endossomo. Lembra que pinocitose vai para endossomo, tá? Para o endossomo inicial. Perde a capa, isso se liga no endossomo inicial, tá? Lá, esse colesterol, né? A gente vai ver o que acontece. O que pode acontecer? Por exemplo, pessoas aí pode ter modificações genéticas, onde, por exemplo, tem problema nesse receptor, tá? Então, minha família tem problema de entupimento de veia, não sei o quê, colesterol é muito alto, só melhora com medicação. O que pode acontecer, né? Um dos exemplos é que pode não ter receptor para pegar esse LDL. O receptor ele pode estar defeituoso. Então, por exemplo, esse receptor aqui nesse exemplo, ele não tem esse sítio de ligação para a adaptina, então não forma vesícula e ele não entra na célula, né? E aí, então, ele vai ficar ali no sangue, então pode entupir as veias, né, da arteriosclerose. Então, muitas vezes os problemas, né, podem estar relacionados com receptores. Não é sempre isso, gente. Isso é um exemplo que a gente está trazendo, que o livro traz, tá? O que vai acontecer com esse colesterol, né? Esse LDL, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, acho mais para frente. Esse LDL entra trazendo esse colesterol, isso vai ser destruído e esse colesterol vai ser utilizado pela célula para produzir, por exemplo, membrana, para produzir hormônio, né? Dependendo de qual célula que tiver. Por isso que a gente falou, lembra que nós falamos que o colesterol é importante, porque ele está envolvido em produção de hormônios, de membrana, né? Então ele tem que ser consumido. A gente já falou sobre isso nas primeiras aulas. Só que ele é transportado ligado a uma lipoproteína e ele é englobado pela célula por endocitose mediada por receptor. Então a gente vai ter um receptor de LDL, captura isso do sangue, joga isso para dentro da célula, lá dentro da célula ele vai ser digerido aí e liberado o colesterol para ser reutilizado. Como eu disse para vocês, não entra. Oi. Tá, mas a gente tem até 11h30, não? Não. Por quê? É de 8 a 10 e 10 a meio-dia. Não, tudo bem. Mas eu tô acabando, já tá acabando, tá? Então, os endossomos, gente, já tá finalizando, tem mais uns 4 slides. Os endossomos, então, são, como eu falei, tem um pH diferente do citosol, tá? E vai chegar ali, então, vesículas heterogêneas, tá? Definidos por membranas, então a gente vai ter membranas, que vai se estender da periferia para a região perinuclear. Então, para próximo do núcleo, onde a gente vai ver lá que tem os lisossomos. Então, o endossomo inicial e o tardio, então, o inicial, ele vai estar próximo à membrana, porque endocitou, vai direto pro endossomo inicial. Depois passa para o tardio e depois para o lisossomo. Então, eles vão estar em regiões diferentes da célula, tá bom? E como eu já falei, ele vai diferenciar pelo pH e proteínas. Então, a gente tem o endossomo tardio, o endolisossomo, quando se liga, né, aí, e o lisossomo. Então, gente, quando o material entra na célula, a gente tem, é endocitado, a gente tem 3 possíveis destinos para esse material.
tá? A gente tem 3 possíveis destinos. Um vai ser, cadê o 1? Tá aqui. Reciclado, vai passar para o outro lado da membrana, a transcitose, ou vai ser degradado, tá bom? Então, isso aqui é o destino das proteínas receptoras. Lembra lá, endocitose mediada por receptor. O que vai acontecer com esse receptor? O receptor pode ser destruído, o receptor pode ser reutilizado, o receptor pode ser transportado para um outro lugar diferente na célula, tá? Então, a gente vai entender cada um desses processos bem rapidamente. O que eu quero que vocês saibam? O que é transcitose, o que é reciclagem, o que é degradação, tá? O que vai acontecer com o receptor em cada uma dessas etapas. Então, o endossoma inicial atua, né, num ponto de distribuição aí dentro da célula. Então, reciclagem. O que acontece no processo de reciclagem? No exemplo do LDL, por exemplo, tá? O que vai acontecer com o receptor de carga? Entrou ali, tá, do colesterol, né? Se liga ao endossoma inicial, aquele receptor de carga, ele vai ser devolvido para a membrana. Então, reciclagem. O que é reciclagem? É reutilizar um material. Então, no caso da reciclagem, o receptor de carga ele é reutilizado. Ele vai ser lá no endossomo. Lembra que a gente tem um pH já um pouco mais ácido. O que vai acontecer? Dissocia isso, tá? Ocorre a dissociação do LDL do receptor. O receptor vai, né, brotar aí de vesículas e vai voltar para a membrana para pegar novos LDLs. O que vai acontecer com o LDL com o colesterol? Vai lá para o lisossomo, vai ser destruído, né, por enzimas ali, e o colesterol, então, vai ser liberado aí para ser utilizado pela célula. Na transcitose, esse eu acho muito legal. Vai rumo a outro domínio de membrana. Então, tá aqui, ó, no lúmen do intestino, tá? No lúmen do intestino, a gente tem um receptor aqui, tá? Que vai se ligar a um anticorpo. Isso é um receptor de anticorpo, tá? Esse verdinho é um anticorpo. Se ligou ao anticorpo, vai para o endossoma inicial, passa para o tardio e tanto o receptor contendo o anticorpo vai passar lá para o outro lado da célula. Lá para a região basal, mais basal da célula, levando esse anticorpo do lúmen do intestino, que veio como alimento, e vai levar esse anticorpo lá para o tecido daquele organismo ali. Um exemplo disso, leite materno. Por isso que fala que o leite ele é completo, né? Porque ele traz proteínas, água, lipídio, carboidrato e anticorpos. Não fala isso? Ah, porque é para imunidade, o bebê tem que mamar. Então é isso que acontece. Esse anticorpo, ele bebe, vem no leite, a criança toma aquele leite, esse anticorpo vai se ligar lá na célula do intestino do bebê, no receptor para anticorpo, e aí, então, passa por endossoma inicial e o receptor não é destruído nem nada, continua ligado ao anticorpo. Aí ele vai, essa vesícula, então, vai se ligar a outra região da célula, liberando esse anticorpo para a corrente sanguínea agora do bebê, tá? Então, ele vai passar da mãe para o bebê através da alimentação. Então, transcitose é quando o receptor passa de uma região da célula para outra região da célula, tá bom? O que a gente observa aqui? Eu chamo atenção para isso. No endossomo, então, vesículas vão voltando para a membrana, né? Lembra que é endocitose, né? E vai devolvendo, então, vesículas para a membrana, mantendo o tamanho daquela célula, tá bom? Então, transcitose rumo a outro destino. E, por fim, degradação. O que é degradação? O receptor vai ser mandado para o lisossomo e vai ser degradado junto, tá? Então, o que a gente vai ter? Esse receptor se ligou à carga, foi endocitado, passa por endossomo inicial, endossomo tardio e, por fim, vai se ligar aí ao lisossomo, ocorrendo a destruição também desse receptor de carga.
Eu chamo atenção para vocês aqui, porque a gente vai ver isso mais para frente. Toda proteína que for ser destruída, ela é marcada por uma outra proteína, tá? Uma ubiquitina. Então, se a proteína precisa ser destruída, ela vai receber uma proteína marcando ela para destruição, tá bom? Então, isso vai formar corpos multivesiculares. O que é isso? Endossomos cheios de vesículazinhas dentro a serem destruídas, tá? E o receptor, nesse caso, vai ser destruído junto com a sua carga. Tá aqui um receptor, um endossomo, né? E os corpos multivesiculares. Então, a gente vê um monte de vesículazinha aí, tá? Para ser destruída. Um exemplo de endossomo de reciclagem, tá? Então, aquilo que a gente viu. A gente viu do LDL, mas a gente tem também os de glicose, por exemplo. Tá? Então, a gente tem receptor tá ali, né? A célula vai ser estimulada o quê? Ligou aqui insulina, né? A gente tem receptor de insulina, aumentou o nível de glicose, ocorre a liberação de insulina, a insulina se liga ao seu receptor e a célula vai fazer o quê? Absorver glicose através dos transportadores. O que vai acontecer? É um processo, né, que precisa acontecer de uma certa forma rápido. Se aquela célula ainda for fazer lá a transcrição do gene para receptor de glicose, tradução, para produzir proteína, o retículo produz, passa por Golgi, para então ser liberado na membrana para absorver glicose, é um processo que demora um pouquinho mais. Então, o que essas células têm? Elas já têm ali vesículas próximas à membrana plasmática, contendo vários receptores de glicose, tá? Então, a gente tem ali essa vesículazinha com vários receptores de glicose. Aumentou muito a quantidade de glicose, a insulina então se liga ao receptor, que manda um sinal para essa vesícula, e essa vesícula então vai mandar imediatamente receptores que já estão prontos para a membrana, aumentando então a absorção de glicose, tá? Então, o endossomo de reciclagem é um compartimento intermediário nessa rota transtótica aí, tá? Acredita que os receptores também possuem um sinal de distribuição para vesículas e membranas alvos específicas, né? Para direcionar aí corretamente, então, para que local da membrana isso tem que ir, tá? A gente falou sobre a célula polarizada do intestino, onde a gente tem uma região apical e uma basolateral, tá bom? Onde a gente tem junções aqui que vedam essa célula, fazendo com que tenhamos proteínas diferentes na região apical da região basolateral, né? Então, uma célula polarizada é isso, lembra que a célula do intestino ela é polarizada. O que a gente vai ter? Ocorreu a endocitose na região apical, vai para o endossomo inicial. Ocorreu a endocitose de produtos vindos, né, do corpo aí, vindo do sangue, né, vindo dos tecidos, a gente tem a endocitose realizada pela região lateral ou basal, que vai para o endossomo inicial diferente. Lembra que o endossomo inicial está sempre próximo à membrana. Mas os produtos que vão precisar ser digeridos, alguns vão voltar para a membrana, né, naquela endocitose de reciclagem, mas aqueles que forem para ser destruídos, tanto que veio da região apical quanto da base lateral, vão para um único endossomo tardio, que depois ligam no lisossomo para serem destruídos. Então, na célula polarizada, a gente tem endossomos iniciais diferentes de acordo com a região da célula. Mas depois isso vai tudo para um endossomo tardio e lisossomo. Então, isso é o que a gente viu na aula de hoje. Tá? Extrato de vesículas, onde a gente tem representado em vermelho, né, a exocitose aí mandando para fora, né, com rota de secreção, pode ser constitutiva ou mediada por sinal, que a gente falou. Pode ir para o endossomo inicial, né, passando por tardio, pode ir para o lisossomo. A gente falou da rota, tá tudo representado nas mesmas cores daqui, estão representados aqui nas mesmas cores. Então, vermelho é a rota secretória,
Verde é a rota de endocitose, que é da membrana para o endossomo inicial, para o tardio, enfim, lisossomo, tá aqui. E aquela rota de recuperação aí, que pode ser, né, do endossomo voltando para a membrana, que a gente já falou sobre isso, ou do empossomo aí voltando para Golgi, do lisossomo para Golgi, de uma cisterna de Golgi para anterior e de Golgi para retículo. Tá? Lembrando que vai voltar proteínas de membrana e proteínas solúveis, né, necessárias aos processos. Então, a gente tem em verde a rota endocítica, em vermelho a secretora, em azul a de recuperação. Então, esse fluxo ele é equilibrado. Lembre que as vesículas são seletivas, cada uma vai transportar sua carga específica, que vai para um lugar específico, e o fluxo é equilibrado. Então, o fluxo da endocitose, ele é equilibrado com o de secreção, e isso mantém o tamanho da célula, tá? E mantém a estrutura das membranas. Então, a gente tem uma integração dessas vias, onde a gente tem a endocitose e a exocitose. Então, vesículas são endocitadas, vesículas são secretadas. E isso mantém essa membrana, então, no seu tamanho adequado, tá? A célula vai dividir, ela precisa crescer. O que acontece? A gente vai ter uma maior secreção, né, uma maior exocitose, para que essa membrana aumente de tamanho e possa se dividir em duas, né, duas células aí. Então, a gente vai ter uma uma maior secreção que endocitose. Mas essa integração mantém, então, a membrana na sua constituição, tamanho normal, e renovando essa membrana, né? Renovando essas proteínas aí e lipídios de membrana. Só a título de conhecimento, esse processo aí de vesículas, né? Transporte através de vesículas, ele levou 3 pesquisadores aí a ganhar o Prêmio Nobel de 2013, tá bom? Então, esses 3 pesquisadores, Nobel de Medicina de 2013, eles que descobriram, então, essa questão do tráfico de vesículas, a questão das SNERs, tá? E a fusão, então, dessas vesículas. Então, estudaram como funciona o transporte de moléculas produzidas pelas células. Antes dessa pesquisa desses 3 caras, era um mistério como os materiais chegavam na hora certa e no local exato. Como que isso acontecia? Não sabia. E eles, então, identificaram as vesículas e esse transporte, e isso deu a eles, então, merecido prêmio aí, né? E aí, gente, a gente termina, então, nossa aula de transporte vesicular. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu quero chamar a atenção de vocês que, se a gente pegar nosso cronograma, hoje nós conversamos sobre o nosso tema da aula de hoje, o nosso tema da aula de segunda. Como a endocitose era bem pequenininho, tá? Eu resolvi dar hoje, porque eu achei que fosse dar tempo. São 2 aulas pequenas. Então, eu resolvi juntar hoje, para que vocês tenham a segunda para tirar dúvida, que a prova é quinta, tá? Mesmo esquema, a prova quinta-feira. Eu vou... Ô, Adria, pode parar, tá?